Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que muita gente é especialista, o carnaval. Uma pesquisa recente mostrou que para a maioria das pessoas, o carnaval não é rua, ele é casa, descanso e recuperação. E hoje eu vou te contar o que esse novo carnaval revela sobre comportamento, consumo e oportunidades reais para as marcas. Então, vem comigo! Todo ano, as marcas entram no carnaval como se estivesse abrindo um comercial com confete, trio elétrico, gente na rua. Só que uma pesquisa feita pela Ribu em parceria com a Score sugere um desencaixe incômodo entre o imaginário publicitário e a vivência real do feriado. Pois é, eu quero começar pelo dado mais estruturante de todos, porque ele muda esse enquadramento inteiro do feriado. Segundo o estudo, 73% das pessoas dizem que vão ficar em casa nesse período, e apenas 7% declararam que vão efetivamente pular nos bloquinhos. E aqui já tem uma virada muito importante, porque isso reposiciona o carnaval para a maioria como um intervalo de descanso e rotina doméstica. Não como um grande rito coletivo de rua, que é a imagem que a gente costuma ver, especialmente quando pensa no carnaval por essa lente midiática, turística ou até publicitária. E o estudo não para por aí. Quando ele pergunta o que o feriado significa para você, a resposta líder é um descanso para a mente, com 51% das respostas. Logo depois, vem outras respostas que apontam para esse mesmo caminho de casa e de baixa exigência. Maratonar séries e filmes, com 26%, e curtir com a família, com 25%. Ou seja, o Carnaval 2026 para a massa é mais um feriado mental do que um evento cultural de presença na rua. E isso tem uma implicação estratégica muito direta. Campanhas que partem do pressuposto de que todo mundo está na rua falam com uma minoria. Uma minoria relevante, claro, muito barulhenta, visível, mas ainda assim uma minoria. Então, para ganhar escala, o caminho não é negar a folia, é construir uma narrativa meio dual, em que você consegue conversar com uma minoria da rua e, ao mesmo tempo, com a maioria da recuperação. Porque se você fala só com a rua, você perde o Brasil, que na prática está em casa. E se o primeiro dado muda o enquadramento, o segundo dado da pesquisa organiza a história, porque o estudo sugere que existem dois modos dominantes de viver esse período, dois carnavais acontecendo ao mesmo tempo, com energias quase opostas. O primeiro é o carnaval como recuperação, que é o modo majoritário. Entre quem fica em casa, as atividades mais citadas são maratonar séries e filmes, com 48%, dormir muito, com 36%, não fazer nada, com 27%, faxina, também com 27%, e atividades físicas, com 23%. Repara como essa lista é uma lista de reset. É descanso, entretenimento, reorganização do espaço e até uma tentativa de retomar controle do próprio ritmo. Faxina e atividade física nesse contexto não são produtividade, elas funcionam como um jeito de recomposição. E quando a gente desce para o consumo, o cardápio citado reforça a mesma lógica de conforto rápido. Churrasco com 11%, pizza com 9%, delivery com 7%, sorvete também com 7% e comida congelada 6%. Ou seja, é um carnaval em que a casa vira cenário principal. A comida precisa ser fácil, prazerosa e com pouco atrito. E não tem como ignorar o papel do streaming, né? A presença é muito central nesse contexto. Entre as plataformas mais citadas, a Netflix aparece com 62%, a Amazon Prime com quase 30% e o YouTube com 24%. Então, de novo, o carnaval para a maioria não é um grande movimento de cidade, é um grande movimento de tela, sofá e recuperação. Agora, o segundo carnaval é o carnaval como social intenso. Ele é minoritário nos números, mas muito barulhento na cultura. E aqui os dados mostram um fenômeno interessante. Para quem associa o período a pular carnaval, aparecem desejos e ansiedades coexistindo.
Curtir com amigos surge para quase 64% dos entrevistados. E preocupação com segurança aparece para quase 58%. Então, não é um carnaval inocente, não é só um eu quero ir pra rua. É também um eu quero ir pra rua, mas eu sei que eu vou ter que enfrentar. E quando o estudo pergunta o que não pode faltar no bloquinho, o top 5 é quase uma lista de sobrevivência, não de glamour. Água, amigos, música boa, calçado confortável e protetor solar. Você percebeu? Não é fantasia, não é brilho, é corpo, é a logística e proteção. E a ampliação estratégica aqui é muito forte. A comunicação de carnaval mais eficaz tende a ser menos glamour de folia e mais códigos de utilidade e pertencimento. Para a maioria, utilidade doméstica e bem-estar. Para a minoria de rua, utilidade física, segurança e logística. O medo, segurança é quase tão estruturante quanto a vontade de curtir. Eu quero aprofundar nesse ponto da segurança porque ele não é só um detalhe, ele é um pilar que organiza a experiência do carnaval, principalmente para quem vai para a rua. Entre quem marca alternativas de pular carnaval, 58% dizem que a segurança nas ruas me preocupa. Isso por si só já mostra que a experiência é percebida como frágil, mas tem um dado aqui que é ainda mais revelador. Quando o estudo pergunta qual é o maior perrengue do bloquinho, o primeiro lugar é preciso ir ao banheiro, com 81%, e o segundo é a falta de segurança, com 51%. Esse combo é muito simbólico, né? Porque ele traduz o carnaval de rua como uma experiência do corpo e da infraestrutura. Antes da narrativa cultural, existe o básico: banheiro, água, descanso, proteção. E quando o banheiro aparece no topo, ele diz algo muito cru. A festa pode ser gigante, mas a base ainda é muito precarizada para muita gente. E a implicação para as marcas é quase um chamado. Marcas que conseguem resolver perrengues têm mais chance de serem percebidas como pertinentes do que marcas que só enfeitam o carnaval. Hidratação, mobilidade, descanso, proteção solar, higiene, pontos de apoio e sim, até a questão do banheiro como uma dor número 1. Porque no carnaval real, o que dói primeiro não é a falta de look bonito, é o corpo sem infraestrutura. Depois que a gente entende o humor do feriado, a gente precisa entender o bolso do feriado. E aqui o estudo entrega um recorte muito direto. A economia do carnaval para a maioria é uma economia de baixo ticket. Quando se pergunta sobre gastos extras no período, 49% dizem que vão gastar até R$ 250. E quase 23% dizem que não vão gastar nada. Já a faixa entre os 250 a 500 reais aparece entre os 16,5%. Ou seja, a mediana é baixa. O carnaval é um ritual grande no imaginário, mas o orçamento médio descrito aqui é contido, pragmático e muito coerente com a ideia de ficar em casa, maratonar, dormir e pedir um delivery pontual. E essa leitura precisa bater direto na estratégia promocional. Promoções de carnaval que querem escalar precisam estar calibradas para pequenas indulgências, não para o consumo aspiracional alto. A oportunidade para muitas categorias não é o vamos vender um sonho caro, é vamos viabilizar um prazer acessível, um agrado, um conforto, uma praticidade. Agora vamos para o digital, porque ele não é mais um complemento do feriado, ele é parte do ritual. E a pesquisa traz um dado bem claro sobre qual rede vai dominar o período. As respostas foram o Instagram com 56%, o YouTube com quase 22%, Facebook com 16% e o TikTok com 6%. Agora, se a gente quer entender o carnaval como mercado, a gente precisa entender as diferenças de idade, porque elas mudam a trilha sonora e mudam o tipo de experiência buscada. O estudo mostra, por exemplo, que bloquinhos são muito mais prováveis entre quem tem até 34 anos, do que, por exemplo, com o público 55+, que representa só 2% desse bloquinho. E quando a gente olha o desejo de curtir muito com os amigos, o contraste é ainda mais forte. 83% estão ali nessa faixa dos 34 anos e nos 55+, são 43%. E o estilo musical, hein? Até o ritmo preferido entrega essa diferença.
As marchinhas de carnaval sobem muito forte com a idade, com 61% nesse público 55+, enquanto o axé é definitivamente para o público mais jovem, aparecendo aí com 50% nessa faixa até 34 anos. E aqui eu quero fazer uma leitura que é útil para as marcas sem inventar nada além do que o estudo mostra. Se a marca quer conversar com a juventude, a porta de entrada é amizade, intensidade, improviso e até a ideia de maratona de energia. Tanto que energético aparece como preparação para maratona para 22% do público. Agora, se a marca quer escalar, quer aceitação ampla, a porta é o cuidado, segurança, conforto, tradição, porque é esse o campo de emoção que organiza uma parte enorme do país no feriado. Então vamos fazer um resumão aqui, eu vou pegar tudo isso e transformar em direcionais de marketing sem inventar dados, sem forçar leitura, sem superinterpretar. O primeiro direcional é para o carnaval maioria, o carnaval do reset. É a marca entender que para muita gente o feriado é um descanso para a mente, maratona, sono, comida fácil, família e organização. Segundo direcional é o carnaval rua, e aqui o caminho mais eficiente é suporte ao corpo e à logística. Água, calçado, conforto, protetor solar, celular, cartão e principalmente resolver perrengue real. E o terceiro direcional é promoção. E ele precisa ser coerente com os dados de gasto. Com 49% gastando até R$ 250 e 22% gastando nada, o caminho é microindulgência. É a oferta que cabe no bolso, facilitar uma pequena alegria, um pequeno conforto, aquela praticidade. O carnaval é grande no imaginário, mas o bolso médio descrito na pesquisa é bem contido. O quarto direcional é o canal. O Instagram é o ambiente principal declarado para 56% dos entrevistados. Então ele tende a ser um espaço de ritual social, de compartilhar, de ver e ser visto. E o YouTube, com quase 23%, se conecta direto com o tempo de tela, maratona e entretenimento doméstico. E o fato de quase 40% das pessoas dizerem que vão continuar usando o celular como sempre usam, é um alerta bom, porque significa que para muita gente o feriado não vai mudar essa lógica de consumo. Então, a comunicação precisa ser inserida na rotina e não supor uma vida completamente diferente só porque é carnaval. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Bis no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, Neto com 2 T's, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até a próxima!